Bom dia a todos que nos acompanham na nossa meditação diária. Ontem nós terminamos com uma pergunta: o que significa um pacificador? Precisamos compreender que um pacificador não é aquela pessoa que tenta construir a paz a qualquer custo. Um pacificador não é aquela pessoa que diz: não vamos criar problemas, vamos tentar resolver os problemas de qualquer jeito ou de qualquer forma. O que significa isso? Que Jesus deixa claro que a pacificação não é uma disposição natural. Como vimos ontem, é um problema que está no cerne do ser humano, que é o seu coração pecaminoso. O pacificador, ele também não é um apaziguador, ou seja, ele não é alguém que tenta postergar a guerra. Um apaziguador e um pacificador são duas coisas diferentes. Você pode apaziguar os ânimos, mas o fato de não ter uma guerra não significa que existe paz. Então, são duas coisas completamente diferentes. O que significa um pacificador mesmo? Nós podemos dizer que há duas coisas principais num pacificador. No aspecto passivo, podemos dizer que ele é pacífico, ou seja, é uma pessoa que não é agressiva. Uma pessoa agressiva não pode ser pacífica. Mas no sentido ativo, o pacífico é aquele que busca a paz de forma ativa. Ele não apenas deseja a paz, ele luta por ela. Ele tenta criar e manter esta paz. Ele não causa problemas, mas ele faz todo o possível para proporcionar os meios necessários para criar a paz. A implicação disso é de que fica evidente que para ser um pacificador, você precisa ter uma nova natureza, você precisa ter uma nova perspectiva. Ou seja, o pacificador, ele possui um novo coração, um coração limpo. E é isso que vemos na lógica das bem-aventuranças. Somente uma pessoa com um coração limpo pode ser um pacificador. Antes de trazer a paz, é necessário ter um coração limpo de tudo aquilo que pode trazer contenda. Ser pacificador significa, obviamente, que a pessoa tem uma nova ideia de si mesmo. O que significa isso? Um pacificador, ele liberta-se de si mesmo, do egoísmo, da busca da satisfação em si mesmo. Antes de ser um pacificador, ele precisa esquecer a si mesmo. Porque enquanto estiver pensando em si mesmo, enquanto estiver tentando proteger a si mesmo, jamais poderá atuar adequadamente. Para ser um pacificador, é necessário ser totalmente neutro, a fim de conciliar as partes. Ele não pode ser sensível, suscetível, não pode ficar na defensiva, caso contrário, jamais será um pacificador. Vamos tentar explicar isso de maneira mais clara. O pacificador não é aquele que vê tudo em função do efeito que produz em si mesmo. Veja se não é assim. Qual é a raiz dos nossos problemas? Geralmente, os problemas acontecem porque vemos em função do feito que nos produz. Às vezes as pessoas perguntam: de que me serve isso? O que isso significa para mim? Enquanto pensamos dessa maneira, necessariamente acontecerá a guerra, porque todos fazem isso da mesma forma. E é assim que se explica as discórdias, as discussões, porque tudo parte de um ponto de vista egoísta. Será que me convém? Meus direitos serão respeitados? As pessoas não se interessam pelas causas que deveriam servir, ou por aquilo que pode nos unir. Tudo é: como isso nos afeta? Qual o efeito disso em minha vida? Este espírito produz conflitos, produz mal-entendidos, produz discussões. É justamente o oposto do pacificador. Portanto, a primeira coisa que precisamos pensar é o seguinte: o pacificador tem uma ideia nova acerca de si mesmo. E que ideia é essa? Eu sou um miserável pecador, sem direitos, sem privilégios, eu não mereço nada, não mereço a graça de Deus, eu sou pobre em espírito, eu choro porque eu tenho um coração pecador, eu olho para
mim mesmo com a verdade de Cristo, de modo que eu busco ter fome e sede de justiça. Ele não fica brigando pelos seus privilégios, pelos seus direitos. Ele não fica dizendo, o que é que eu ganho com isso? Ele colocará o eu de lado, ele odiará o pecado para desejar ardentemente obedecer a Cristo. Veja que o Senhor Jesus, certa vez, disse o seguinte: pois quem quiser preservar sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, este a preservará. Essa é uma das maiores provas se somos verdadeiramente cristãos. Porque quando somos cristãos, passamos a odiar a nós mesmos. Será que podemos dizer como Paulo, desgraçado homem que sou? Se não conseguirmos afirmar isso, não podemos ser pacificadores. Sim, o cristão é alguém que possui uma dupla personalidade. De um lado ele tem o velho homem, a velha natureza, e do outro lado ele tem um novo homem, uma nova natureza. E odiar o velho é dizer, cale-se, deixe-me em paz. Eu não tenho nada a ver mais com você. Ter uma nova ideia implica nessa perspectiva nova acerca de tudo mais. Ou seja, o cristão se preocupa em ver as coisas a partir do ensino bíblico. O pacificador é aquele que não critica as pessoas, mesmo quando elas são agressivas e difíceis. Ele não fica questionando por que são assim. Mas ele sabe por que essas pessoas são assim. Porque elas são guiadas pelo Deus deste mundo, pelo Espírito que agora age nos filhos da desobediência. O pacificador olha para essas pessoas como vítimas do seu eu inflado, são escravas de Satanás. E nós somos chamados por Deus para exercer a piedade e a misericórdia em relação a essas pessoas. Em segundo lugar, o pacificador também possui uma nova ideia acerca do mundo, porque a maior preocupação do pacificador é a glória de Deus. Essa foi a única preocupação de Jesus Cristo. O seu único interesse na vida não foi a si mesmo, mas a glória de Deus. E o pacificador é aquele cuja preocupação básica é a glória de Deus, é dedicar-se a esta glória. E Deus, por que ele pensa assim? Porque Deus criou o ser humano perfeito, criou um mundo perfeito, e se estamos nesse mundo hoje, foi porque este homem declarou a sua independência em relação ao Criador, ele se rebelou contra Deus, e isso trouxe todas as discórdias que vemos hoje em dia. Com essa perspectiva, nós podemos ir para a parte prática do que significa ser um pacificador. Como conseguimos isso na prática? Alguns detalhes. Primeiro, o pacificador aprende a não falar. Se nós pudéssemos controlar as nossas línguas, certamente teríamos menos discórdias no mundo. O apóstolo Tiago nos diz com certeza que todo homem deve estar pronto para ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar. Eu creio que essa é uma das melhores formas de ser um pacificador. Às vezes somos tentados a falar, a responder às agressões logo que de imediato. Isso não ajuda. Isso é um grande problema para nós. Eu também sofro isso todos os dias. O pacificador não sai dizendo as coisas de qualquer maneira. Às vezes dá vontade de falar o que vem logo na nossa cabeça. O homem natural, ele é muito forte. Eu já ouvi crentes dizendo, você deve falar o que sente e o que pensa. Já imaginou o que seria do mundo se todos falassem o que sentem e o que pensam? Jesus Cristo não fez assim. Quando foi xingado, quando foi vilipendiado, ele permaneceu calado. Nós temos que entender que muito da sabedoria e muito da paz começa quando nos calamos e vamos para o segundo ponto aqui. O pacificador examina tudo à luz do Evangelho. O pacificador, ele se encontra diante de um problema e ele não fala o que pensa. Pelo contrário, ele examina tudo à luz do Evangelho. Ele pergunta quais são as implicações disso. Ele não afeta apenas a mim, ele pode afetar a causa de Cristo, ele pode afetar a igreja, ele pode afetar pessoas.
essa coisa pode produzir escândalos. Então ele para e pensa, e ele começa a pensar sobre tudo aquilo que pode contribuir para a paz. Ele pensa a partir não dos seus interesses pessoais, mas daquilo que diz o Evangelho. Porque se nós passamos a pensar a partir do nosso próprio ponto de vista, isso é uma declaração de guerra. Terceiro, o pacificador se mostra positivo e faz todo o possível para encontrar métodos e maneiras de promoção para a paz. A Bíblia diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Perceba, diante de você está aquela pessoa que lhe machucou, que falou coisas terríveis. Você não contesta, você domina a língua. Entretanto, você vai além. Você olha para essa pessoa e diz: eu sei que o diabo está atuando por meio dessa pessoa, eu não vou brigar com essa pessoa, eu tenho que ter compaixão com ela, eu vou pedir que Deus a liberte, mas esse é o segundo passo. Mas você vai além. Você sabe que essa pessoa está passando um problema, uma luta, uma dificuldade, tem fome, tem sede, ou passa por alguma situação, você vai e faz algo de bom. Constrói algo de bom. Ah, pastor, isso é humilhar-se. Às vezes nós pedimos perdão sem ter por que pedir perdão. Mas para ser um pacificador nós temos que ir além. Às vezes essa pessoa está numa situação tão difícil e nós vamos lá e mostramos a graça de Deus. Isso é ser um pacificador. E finalmente, o pacificador semeia a paz onde quer que esteja. Como fazemos isso? Sendo desprendidos, amáveis, acessíveis, deixando de pensar em nós mesmos, colocando o nosso egoísmo de lado e permitindo que as pessoas se aproximem, que elas cheguem perto de nós, para que elas vejam a face de Cristo em nossa vida. Jesus disse que se fizermos isso, nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Que bênção é ser chamado filho de Deus. Mas também é uma responsabilidade, porque isso implica que se somos chamados filhos de Deus, nós somos iguais ao Pai. Uma das definições mais lindas da Bíblia acerca da natureza de Deus está em Hebreus capítulo 13. O Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe dentre os mortos nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. O Deus de paz. O Deus de paz. Paulo fala 2 vezes em Romanos sobre o Deus de paz. E ele ora para que os seus leitores recebam a paz do Pai. Diante disso, nós perguntamos: por que Jesus veio ao mundo? A resposta é simples: porque Deus, embora justo, santo, absoluto, em todos os seus atributos, ele é um Deus de paz. Por isso ele enviou o seu Filho. E de onde se iniciou essa guerra? Do ser humano, quando ele decidiu pecar. A partir do momento que Adão e Eva decidiram aceitar a proposta de Satanás e entraram em rebelião contra Deus, o ser humano está em guerra contra Deus. Essa discórdia entrou no mundo, mas o Deus de paz não se apegou à sua santidade, não se apegou à sua dignidade. Ele poderia ter insistido no seu direito, na sua dignidade, e se tivesse feito isso, todos nós estaríamos no inferno, a perdição absoluta. No entanto, o Pai planejou a vinda do Filho para trazer a paz. Jesus Cristo se humilhou para conseguir essa paz, de modo que o Filho de Deus, Jesus Cristo, é o pacificador eterno. Não é à toa que a Bíblia chama Jesus de o príncipe da paz. E como ele faz essa paz entre nós? Colossenses 1:20 diz: e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. É por meio de Cristo que somos reconciliados com Deus. É por meio de Cristo que temos paz com Deus. É por meio de Cristo que somos pacificados para ser pacificadores. Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia abençoado e que o Deus da paz possa fortificar a sua vida. Que você tenha paz com Deus para ser o pacificador que este mundo precisa.
Um forte abraço e até amanhã.